Salve simpatia! Que bom a gente estar novamente aqui compartilhando algumas questões, de volta para nossa exposição de 1 Coríntios, hoje chegando ao capítulo número 15, começando aí uma fala no verso número 33, para falar de um assunto muito importante, um convite a você para contrariar um pouco aí o Zeitgeist, o espírito do nosso tempo. É claro que é uma fala compacta, se você quer acompanhar a fala inteira, você precisa estar aqui conosco na Igreja Batista de Arthur Alvim, onde aos domingos eu prego o sermão e a exposição mais completa. Mas hoje você precisa saber do chamado do apóstolo Paulo para nós sermos firmes e constantes. Nossa sociedade, uma sociedade baseada nas trocas, baseada no comércio, portanto, a gente tem aí um sentimento criado nos corações, onde a realização não vem pelo adquirir aquilo que satisfaz uma necessidade, mas pelo prazer de trocar. Então você tem um celular, quer ter outro celular diferente. Você tem uma roupa e abre o guarda-roupa, vai numa festa e fala assim, eu não tenho roupa para sair. Tem um carro, muda um farol, uma mudança sensacional que vai influenciar totalmente no desempenho, na sua segurança, em todos os itens aí críticos da vida. Você fala, meu carro é um modelo velho, preciso trocar de carro. Sociedade de trocas é essa sociedade então onde a constância, onde a firmeza, onde a continuidade, ela é desvalorizada. Quem é constante é careta, é antiquado e de repente nem é muito digno de crédito. E aí, eu que venho de um período onde o nosso grande objetivo era ganhar um relógio de ouro por conta de 25 anos de trabalho na empresa, a gente vive hoje um mundo onde você fica 4 anos na mesma empresa, encontra uns colegas de faculdade e comenta que está 4 anos e eles dizem assim, vixe nossa, tá acomodado, hein? Tá na hora de mudar, tá acomodado. Esse sentimento presente na vida profissional a gente traz para a vida pessoal e acaba trocando de esposa, né? Com a fala que merece ser feliz, e vai criando uma sociedade de pessoas instáveis que não desenvolvem, não amadurecem e não criam realmente bases mais sólidas para enfrentar os desafios da vida. Nosso texto bíblico de um Deus que nos ama e nos protege é um texto que nos chama a reflexão da criação de algo realmente verdadeiro, consistente, passa por uma postura de ser firmes e constantes. O texto de 1 Coríntios 15, 33 clama isso para que os discípulos sejam firmes e constantes. Contradição do nosso tempo, desafio para mim e para você. Mas vamos ver então por que ser firmes e constantes. Em primeiro lugar, você precisa ser firme e constante por causa dos pés de breque. Puxa, desculpa eu usar gíria, abusar aí da expressão idiomática contemporânea, mas você precisa saber que existem os pés de breque, aqueles que atrasam o seu lado. Nosso texto começa dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. O versículo número 33 de 1 Coríntios 15 chama a atenção de que sempre haverá alguém puxando você para trás. Sempre terá alguém querendo te influenciar de maneira negativa. Sempre. Quer você queira, quer não, quer até seja o objetivo da pessoa ou simplesmente um acidente. Vai ter gente que vai mover você das convicções fortes, das raízes sólidas.
E aí, com essa postura, você fica um pouco num lugar, um pouco no outro, tem um pouquinho de um tipo de experiência, um pouquinho de outro, e traz isso inclusive para sua vida espiritual. Um dia você está com os patuá, um dia você toma uns banhos de erva, um dia você vai na missa, um dia você vai no culto, ai, ouvi as palavras tão bonitas, me senti tão bem. Mas a fala do cristianismo, para fazer efeito, para fazer diferença na sua vida, é que você precisa ser firme e constante. Porque se você for levado para lá e para cá como a onda do mar, você não amadurecerá em nada e não desfrutará do melhor que há reservado para você. Seja firme e constante, porque na falta de firmeza você vai ser arrastado para algo pior. Segundo lugar, você precisa ser firme e constante para que você possa conhecer a Deus. O versículo número 34 fala assim: vigiem e não pequem, porque assim vocês conhecem a Deus, coisas que, para vergonha de vocês, não é verdade na vida de todos. O versículo está falando então que tem gente que frequenta, tem gente que tem contato, que está familiarizado com o meio do povo de Deus, mas ainda não conhece a Deus. Você precisa ser firme e constante, portanto, para não viver da experiência dos outros, para você ter a sua própria experiência. A Bíblia fala em 2 Timóteo, o mesmo apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 6, diz assim, que existe um tipo de gente que sempre está se alimentando, que sempre está aprendendo, mas que nunca aprende. Sempre está ouvindo, mas nunca tem sua vida transformada. É um tipo de gente meio complicado. Você não pode ser esse tipo de gente. Precisa estar firme e constante para a sua experiência não ser a experiência dos outros, dos seus pais, ou até sua mesmo, mas de outros tempos. Firme e constante para viver novas experiências, ter novos sentimentos, aproveitar o melhor da vida. Sede firmes e constantes. É o chamado que o nosso texto traz para nós hoje. Este é o segundo bom motivo para conhecer melhor a Deus. Terceiro lugar, precisa ser firme e constante, porque a vitória é consequência de um processo. De repente você pode me escrever, me manda um e-mail no robsonrene@hotmail.com e me diz algo que seja nutritivo, saudável, que faça bem, que seja instantâneo. Não é do seu tempo, mas é do meu tempo, um produto chamado Kisuko. Você bebe o Kisuko e fica com a língua vermelha se o Kisuko é de morango. Tudo que é artificial, tudo que é instantâneo, ele não tem todas as propriedades que te fazem bem. Nós queremos viver vidas instantâneas, ter prazer instantâneo, resolver as questões instantaneamente, e esquecemos de uma lógica que o versículo número 36 diz, que a vida é processual, que os resultados eles são frutos de cumprir etapas. Precisa morrer para depois viver. O solteiro, ele morre para a vida de solteiro, para viver a sua vida de casado. A formação acadêmica é um processo de morrer para algumas atividades, porque você vai ter que dedicar tempo, dedicar dinheiro, você vai ter que perder de um lado para ganhar do outro. Essa é a sequência da vida. E o versículo número 36 está falando para nós, insensato, será que você não sabe que a semente precisa morrer para que a planta venha nascer? Tudo é então questão de um processo. Tenha medo de vitórias muito instantâneas, daquilo que vem na sua mão, sem cumprir algumas etapas prévias. Porque eu preciso ser firme e constante para eu amadurecer ao longo do processo e conseguir os melhores resultados na minha vida. Seja firme e constante. É assim você não vai ficar sujeito aí aos desgastes ou à fragilidade e que uma vida sem nutrientes trará para você.
Funciona no casamento, funciona na formação, funciona na vida profissional. Por favor, né? Não queira ser estagiário e já passar de estagiário a diretor. Tem que cumprir as etapas. Funciona também no âmbito espiritual maior para a eternidade. Com a nossa vida, sinalizamos com o nosso compromisso ao longo do processo para assumir uma posição maior e eterna com Deus. Quarto lugar, ser firme e constante. Em quarto lugar, por conta da necessidade de você seguir um modelo maior, de alguém que foi firme e constante. O texto bíblico, como sempre, nunca esconde as mazelas, os problemas e as falhas. E ele traz para nós um modelo no mundo físico que é Adão. Um modelo pelo qual nós temos a referência da entrada da dor, da entrada dos desgastes e do começo da inimizade com Deus. Numa relação que ao longo do período foi se degradando mais e mais. Nós temos um modelo físico que o nosso corpo imita. Mas o texto fala para nós que temos também um modelo espiritual, Jesus. O primeiro Adão, através dele entrou a morte. Em Jesus entrou a vida e a vida eterna. Ele foi firme e constante e obteve a grande vitória, ressuscitando ao terceiro dia. Nós precisamos ser firmes e constantes no cristianismo, porque o texto não fala de outra coisa. Eu não quero usar esse texto para autoajuda, pelo amor de Deus, né? É claro que a lógica permite isso, mas a chave do texto é para ser firme e constante no cristianismo, para obter a grande vitória do cristianismo, que é a ressurreição, a grande vitória do cristianismo, que é a vida eterna com Deus, inaugurada por Cristo Jesus. Por que que você precisa ser firme e constante? Precisa ser firme e constante em quarto lugar, para seguir o bom modelo dado por Jesus. Foi firme e constante, teve vitória. Você, firme e constante, terá sua vitória também. Quinto lugar, à luz do nosso texto. Por que ser firme e constante? Ser firme e constante à luz do cristianismo é para que você possa experimentar algo além da compreensão humana. Sim, o versículo número 50 falou para nós algo profundo. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Se o nosso modelo Jesus está à direita de Deus e teve o seu corpo transformado por conta da sua firmeza e constância nessa doutrina tão forte da Bíblia, que é da perseverança. Afinal de contas, a Bíblia diz que o que vencer será coroado. A Bíblia diz que o vencedor ganhará um novo nome, ganhará um lugar ao lado de Deus. Precisamos ser firmes e perseverantes para experimentar algo magnífico, indescritível, insubstituível e incomparável. Para você ter uma ideia, faltam-nos palavras no nosso vocabulário. Por isso que o autor bíblico, se referindo ao céu, ele falou assim: cara, sabe aquele negócio que vocês correm tanto atrás aí na terra, que diferencia vocês, que abre portas, sabe o ouro? Então, a visão que eu tive dos céus, os céus têm ruas de ouro. O que ele quis dizer com isso? Ele quis falar pra gente assim, que aquilo que pra nós é tão desejado na terra é desprezível e pisado no céu. Quando você entende essa questão, quando isso fica claro para você, você só pode se posicionar da seguinte forma: falar, o céu é magnífico, é incomparável. Por que eu tenho que ser firme e constante? Para experimentar esta novidade de uma maneira maluca, de uma maneira que eu não consigo equacionar para você, me valendo da física, mas que eu consigo ilustrar para você naquilo que o texto bíblico que nós lemos diz, que nós teremos os nossos corpos transformados, que Deus nos fará entrar em um novo tipo de existência. Se a fé alcançar você para esta realidade, tudo vai mudar na sua vida.
Uma nova perspectiva vai iniciar para você. E aí esta vida de ilusões aqui não vai fazer tanto sentido quanto uma vida maior e melhor que Deus tem reservada. Se alguém está em Cristo, diz a Bíblia Sagrada, é um novo tipo de criação. Coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Jesus conversou com um cara chamado Nicodemos e falou assim para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O Nicodemos, que era um professor, ficou meio indignado, falou: como é que eu, sendo velho, vou nascer de novo? E Jesus disse: você precisa nascer espiritualmente. Quando nós nos comprometemos com Jesus, quando nós vivemos a lógica do reino, quando colocamos nossa vida a serviço de Jesus, de manifestar esta bondade, esse amor, essas características que estão em Deus e que Jesus nos deu acesso, a nossa existência, ela se prolonga e a nossa vida entra num padrão muito maior que não se limita a essa existência terrena. E aí nós temos essa esperança deste evento louco de encontrar com Jesus nas nuvens, de viver uma nova vida plena e abundante sem as limitações deste corpo físico. Por que eu preciso ser firme e constante? Preciso ser firme e constante para experimentar estas magníficas reservas que Deus tem para mim na eternidade. Vale a pena ser firme e constante. Em sexto e último lugar, você precisa ser firme e constante para experimentar a verdadeira vitória, a vitória que vale a pena. Nós temos aqui no nosso convívio, na nossa comunidade, alguns atletas e nós vibramos com as vitórias deles. Atletas nas artes marciais, em esportes coletivos, em velocismo, é uma série de itens e a gente fica contente quando eles conquistam. Eu e você temos nossas conquistas materiais, nós fazemos aquisições, temos vitórias sobre questões que nos incomodam, como alguma enfermidade, por exemplo. Quando a gente consegue vencer essa etapa, a gente fica feliz e cada uma das nossas conquistas, elas merecem ser objeto da nossa comemoração, da nossa vibração, é isso mesmo. Agora, eu preciso falar uma verdade para você. Todas as vitórias que venhamos obter, sejam elas materiais, sejam elas sociais, enfim, cada um dos nossos desafios, eles são passageiros. Mas existe uma grande vitória que a palavra cristã e esse texto de 1 Coríntios 15, do 33 ao 58, sobre o qual a gente está conversando, sede firmes e constantes. Um bom motivo para você ser firme e constante é ter a vitória definitiva. E qual vitória é essa, pastor? Você vai me perguntar. É a vitória sobre a morte. Por isso, o autor perguntou assim no verso número 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O ferrão da morte, o aguilhão, este gancho direcionador, este inoculador de veneno, teve a sua atuação limitada. Através de Cristo Jesus, a grande frustradora, porque a morte é uma frustradora, né? O cemitério é o lugar de sonhos não realizados, até mesmo nos valores bíblicos, quando a gente lê Eclesiastes capítulo 9, lá no versículo número 10, ele fala: o que vier na sua mão, faz logo, porque quando você morrer, para onde você vai, não tem mais nada para realizar. A morte, que era a grande frustradora, que colocava um limite na existência humana, agora o seu ministério chegou ao final. Por quê? Porque a nossa vida já não tem mais limites. Firmes e constantes em Cristo Jesus, nós vencemos a morte. Firmes e constantes em Jesus, nós podemos desafiar a morte e dizer: onde é que está a sua vitória? Basicamente porque a gente sabe que quando fechar os olhos para esta vida, abriremos os olhos para uma eternidade ao lado de Deus. Que nossos sonhos não são frustrados, que nossa vida aqui vale a pena e que a nossa estadia aqui nos prepara para viver algo maior, melhor e indescritível no lugar preparado para nós.
o Evangelho de João, no capítulo número 14, Jesus falou assim para os discípulos: na casa do meu pai tem muita morada, e eu vou preparar um lugar para você. E nesta verdade de que Jesus preparou um lugar eterno e que o homem é criado para a vida eterna, por isso essa nossa ansiedade, essa nossa inquietação em relação à morte, por causa disso a gente sabe que vale a pena ser firme e constante em Deus, para a gente experimentar aquilo que Jesus já vivencia hoje, uma existência física com um corpo transformado ao lado de Deus, avançando por toda a eternidade. À luz desta nossa fala, só posso dizer uma coisa para você: seja firme e constante. Você tem bons motivos para isso, motivos consistentes, motivos que te trarão a recompensa e que farão com que a sua alegria seja completa. Que Deus te abençoe. Eu espero encontrar você por aqui na Igreja Batista de Arthur Alvim ou em alguns lugares aí por onde a gente anda, mas finalmente, por causa da nossa firmeza e constância, nos encontrarmos na eternidade com Jesus. Vejo você em breve.